Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, sou terapeuta comportamental e ajudo mães a enfrentar os seus desafios diários. Hoje nós vamos falar sobre seletividade alimentar. Quem está comigo é o Instituto Ser Criança, representado pela terapeuta ocupacional Marília Morandi. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, Liz. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o Instituto. O que é o Instituto? Como funciona? O Instituto Ser Criança, ele é um bebê, né? Ele tá caminhando aí para o seu primeiro ano, agora em maio. É um instituto com uma missão muito bonita, porque é um instituto onde a sua essência é a interdisciplinariedade, né? Aonde todas as profissões, né? Todas as suas... todo o seu serviço que oferece tem a intenção de fornecer apoio, tanto para a família, quanto para os profissionais que estão dentro do Instituto, quanto os que estão fora do Instituto, que são os professores, né, que também acompanham as crianças. Então, o Instituto está caminhando aí para o seu primeiro ano. Na nossa equipe, nós temos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, temos uma equipe de avaliação neuropsicológica, equipe médica com pediatra e psiquiatra. É uma equipe muito gostosa de trabalhar por conta disso, por conta dessa interdisciplinariedade. Bastante completa também, né? Temos também a musicoterapia que faz parte do pacote aí, né, para que se desenvolva o máximo potencial da criança, né? O Instituto tem muito isso, se desenvolver o máximo potencial das crianças que estão sob os nossos cuidados. E o Instituto, ele é voltado só para o autismo? Não, ele não é voltado só para o autismo, ele é voltado para crianças e adolescentes, mas o nosso grande público são crianças dentro do espectro autista. E eu quero saber um pouquinho agora da terapeuta ocupacional, Marília. Bom, eu sou uma terapeuta ocupacional nova, relativamente nova aqui na cidade, né? Tenho 2 anos de Curitiba. Me formei em 2009 em terapia ocupacional. E logo que saí da faculdade, eu já procurei especialização em neurologia, porque essa sempre foi a minha paixão, né? Mesmo durante enquanto estava cursando a faculdade. E eu tenho uma filha de 8 anos. Sim. E eu falo que a maternidade, ela sobrepõe qualquer formação que eu possa ter feito Com certeza. durante a minha carreira aí. E nos últimos anos, a terapia ocupacional, ela trabalha com as atividades da vida diária, né? Ela trabalha com as ocupações humanas. E a alimentação é uma delas. E nesses últimos anos, muitas famílias têm me procurado para solucionar problemas relacionados à alimentação. Isso. E a alimentação, ela é algo muito... Eu falo que é um capítulo à parte das atividades da vida diária, porque ela é muito complexa, né? Então, eu tenho me dedicado somente à alimentação nesses últimos anos. Me dedicando somente a isso, eu senti necessidade de fazer um curso de nutrição. Sim. Então, hoje eu estou no último ano da graduação de nutrição também. Que legal. Completo, né? Eu senti falta de entregar um serviço mais completo, então por isso eu fui cursar a nutrição também. Eu quero... É interessante trazer para as pessoas, até eu não tinha esse conhecimento e acho legal trazer a questão do quanto o terapeuta ocupacional ele influencia, qual é o tratamento que ele traz para as crianças e por que entra na seletividade alimentar. Qual é a função do terapeuta ali? Como eu disse,
alimentação, né, ela faz parte das ocupações humanas. Sim. Então, tudo que faz parte das ocupações humanas, né, como o próprio nome diz, né, terapeuta ocupacional. Então, faz parte das ocupações humanas, diz respeito à terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele tá muito preocupado em dar autonomia ao seu paciente, né, à sua criança. Então, se essa criança não está comendo, ela não está realizando a sua ocupação humana. O porquê ela não está realizando, isso é um problema meu também, né? Então, eu estou preocupada em ajudá-la nesse sentido. E aí que entra a terapia ocupacional, né? A criança não come por quê? Né? Por ordem fisiológica, por algum problema sensorial, por algum problema comportamental, por algum problema oromotor, né? Por falta de capacidade. Então, eu acho que o primeiro passo para isso é uma boa avaliação, né? É o diagnóstico, é saber o porquê essa criança não come, e aí a intervenção certeira certamente é o maior desafio, né? Sim. Então, e esse desafio, para essa intervenção, para ela ser assertiva, isso vai depender muito de descobrir o porquê essa criança não come. E muitas vezes isso não é um fator só, é multifatorial. Então, por isso que o terapeuta ocupacional, ele está na equipe, né? Isso. Então, nem sempre é por um problema nutricional, por uma falta de nutriente, né? E nem sempre uma intervenção nutricional vai resolver o problema, justamente por isso, por ser multifatorial, né? O fato da criança não comer. E aí o terapeuta ocupacional está na equipe por esse motivo. E muitas vezes a gente também precisa de outros profissionais. A gente precisa de um fonoterapeuta, às vezes de um psicólogo, de um gastro, de um otorrino. Então, também não é exclusivo do terapeuta ocupacional, né? É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Porque tudo envolve o comportamento em si, né? Até é uma coisa que é legal trazer, porque até o fonoaudiólogo também consegue detectar essa questão da seletividade alimentar, né? Porque tudo tá no comportamento da criança. E você consegue falar pra gente sobre a seletividade alimentar? Qual é a diferença? Existe uma diferença entre seletividade alimentar e dificuldade para comer? Existe uma dificuldade entre a seletividade alimentar e a dificuldade para comer. Seletividade alimentar, eu digo assim, é quando a criança tem as suas preferências, né? Dentre aquilo que a família oferece, né? A criança ela seleciona alguns alimentos, né? Não é necessário fazer uma comida especial para para aquela criança, né? A dificuldade alimentar, não. A criança, às vezes, elimina um grupo inteiro de alimentos, ela seleciona, às vezes, 5 alimentos para comer, ela come menos de 15 alimentos, a comida dela é separada da comida da família, precisa ter um preparo diferente do preparo do restante da família. Então, a dificuldade alimentar, ela é muito mais complexa do que a seletividade alimentar. Ah, entendi. E, assim, você falou muito da alimentação ali da família, né? E essa é uma dúvida que eu já vi outras pessoas terem, né? E até eu mesmo, em casa, eu sempre me pergunto assim, muitos dizem que a criança come dependendo do que os pais comem. E eu vejo que isso não, pelo menos em casa, não é o que acontece. Porque eu sou de comer de tudo. Eu falo que eu só não como pedra. Mas eu como tudo. E eu vejo que o meu filho já tem essa dificuldade de experimentar, né? De querer comer outras coisas. Isso existe? Como que funciona? Isso existe, né? Algumas crianças, elas têm dificuldade com o novo, né? Dificuldade para experimentar alimentos novos. E elas têm as suas preferências, né? As suas preferências sensoriais. Comer é algo muito sensorial, né? Sim. Comer tem cheiro, comer tem gosto, comer faz barulho, né? Então, as crianças têm as suas preferências. Lógico que a criança precisa estar exposta àqueles alimentos
para ela ter interesse por aqueles alimentos, né? E outro fator também é que é responsabilidade nossa, né, enquanto adultos, enquanto pais, ofertarmos para crianças vários tipos de alimentos, termos uma variação saudável e colorida, né? Uma alimentação variada. A alimentação variada, ela é o oposto, né? Ela é o inimigo da seletividade alimentar. Então, assim, a criança, ela não tem responsabilidade para escolher o que ela vai comer, né? Então, assim, se eu pudesse escolher o que eu gostaria realmente de comer, com certeza eu selecionaria alguns alimentos e ponto e basta, Sim, com né? certeza. Mas assim, eu sou adulta, responsável e sei que eu preciso experimentar e comer uma variedade de alimentos, né? A minha alimentação, quanto mais colorida, mais saudável, né? Então, essa escolha precisa ser feita e é de responsabilidade do adulto, que é o responsável pela criança. No caso, em casa, é assim, a gente coloca na mesa e eu falo que não tem graça de cozinhar para eles, porque ele come só arroz. Às vezes, arroz e carne. Às vezes, arroz e feijão e carne. Ou hoje, decidi comer só o feijão. E ele tem a preferência. Tem que ser o arroz branco e o feijão preto. Se tiver o feijão branco, já não come. E às vezes eu quero fazer uma coisa diferente, mas aí ele não aceita, sabe? Algo diferente. De verdura. É só a arvorezinha que ele gosta, que é o brócolis. A couve-flor já não vai. Então a gente sempre fica nessa dúvida, né? Poxa, mas eu como tudo. E tem pessoas que vêm criticar, ele não come porque você não come, não apresenta dentro de casa. Mas também tem a forma de se apresentar, né? Tem a forma de se apresentar. Outra coisa que acontece assim, a mãe come milho em uma determinada temperatura. Eu como milho em uma forma de preparo. Isso não significa que o teu filho precisa comer um milho nessa mesma forma de preparo que você. Existem várias outras formas de ofertar o milho, né? O milho, ele pode estar presente em variadas formas de preparo, né? Então, se não gosta de uma forma, vamos ofertar de outras formas, né? Então, assim, o segredo, né? Eu falo que a palavra de ordem é variação. Nem é interessante que seja ofertado sempre da mesma forma, né? Esse padrão não é interessante, não é legal. Esse padrão, ele é tudo que é um prato cheio para seletividade alimentar. Entendi. Tem uma outra pergunta que algumas mães já me fizeram e eu também faço essa pergunta, com relação à alimentação da criança, por exemplo. Quando bebê, a mãe faz tudo certinho. Principalmente quando é o primeiro filho, a gente tende a fazer tudo conforme o pediatra manda, tudo certinho. Eu fui dessa mãe que fiz tudo conforme meu filho comia de tudo, eu falo que ele comia morango. E uma vez até brigou na escola, pegou o potinho e juntou para ele o morango. E hoje ele não come de jeito nenhum. Inclusive, eu já levei ele para colher o morango para ver se ele, vou colher, vou querer comer. E não foi. Então, tem muitos alimentos que ele comia quando bebê e agora não come. Como que é essa questão de antes comia e agora não come? Assim, a gente precisa fazer a avaliação de seletividade alimentar, de dificuldade alimentar, ela é muito criteriosa, né? O que acontece? A gente precisa verificar os padrões dos alimentos que a criança come. O que é isso? Eu preciso verificar os padrões de temperatura, de cor, de marca, de textura, né? Será que a criança está excluindo grupos de alimentos pela cor, pela temperatura, né? Aí isso já tá me falando assim, não come morango, eu já penso morango gelado, né? Aí já me falou lá das saladas que ele não come também. Será que ele não come coisas frias? Será que ele não tá excluindo os alimentos frios? Como que é com as frutas, né? Entendi. Então, assim, tudo depende.
né? Tudo depende. Não, se existisse, né, uma estratégia para todos, seria muito fácil, né? A Sim, gente não sim. teria esse problema, né? Mas não existe, não existe. Então, tudo depende de uma avaliação. A seletividade alimentar, assim, tem muitas pessoas que pensam, é só no autismo que tem? Não. Várias outras. O autismo é maior por conta da parte sensorial? Como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Só um parênteses ali Sim. na tua outra pergunta. Outra coisa que acontece também, Liz, ali na introdução alimentar, né, que eu nem gosto muito de chamar introdução alimentar de introdução alimentar, eu gosto de chamar de alimentação complementar, Sim. né? Quando tu trouxe pra mim, tu já traz isso assim, a gente faz tudo certinho, né? Sim. O que é esse certinho, né? Em nenhum momento tu trouxe pra mim o industrializado, né? Sim. E o que é o industrializado? O industrializado, ele é altamente previsível, né? Se tu pegar um pacote de bolacha, de biscoito, né? Eu não sei como é que... tem muito regionalismo aí, né? Isso. Então, assim, um pacotinho de biscoito aí, da primeira à última, ela vai ter o mesmo gosto e o mesmo formato, né? Um cachinho de uva, um cachinho de morango, ele não vai ter todos o mesmo sabor, Verdade. né? Então, um dos empecilhos aí para a criança não comer, né? Um dos motivos para a seletividade alimentar é a rigidez cognitiva, né? E o que é essa rigidez cognitiva? É o querer essa previsibilidade, né? É as coisas acontecerem da forma que eu estou esperando. E aí, então tá, eu comi um morango agora e ele tá docinho. E aí, se o próximo for azedo? Eu não quero mais, Entendi. né? Nessa tua fala, me veio muito na mente a questão. Falei, né? Fazia tudo direitinho. O direitinho é conforme a orientação pediatra, né? Eu não dava nada industrializado, fazia tudo. A comida era eu que fazia papinha. Só que quando você falou dessa questão da bolacha ou da fruta, me veio. Ele começou a deixar depois que ele começou a experimentar O o industrializado, industrializado. E aí faz todo ultraprocessado. sentido quando você fala. Aham. Então, assim, o mundo moderno, né? A criança, a mãe volta para o mercado de trabalho, os comportamentos sociais, né? A vida social, né? Começa a introdução do processado, dos outros processados, e a criança começa a ter contato com isso. Então, assim, é um viés? É um viés. É algo pra gente pensar? É algo pra gente pensar, né? Então, assim, quanto mais a gente puder manter aquele descasque mais e desembale menos, Isso. melhor, né? Por conta disso, tá? Por conta da previsibilidade. O industrializado, ele é altamente palatável, né? É muito difícil a gente concorrer com a indústria, né? O docinho da banana jamais vai concorrer com o docinho de uma bala, de um chocolate, jamais, Sim, né? verdade. Isso. Então, assim, mesmo que tu compre da mesma safra, enfim, não tem como, né? Ela tem aparência diferente. E a criança, ela não é como nós, né? Se você for numa pizzaria e comer uma pizza e passar mal, ok, você vai. Pronto, eu nunca mais vou naquela pizzaria. A criança, não. Ela não entende dessa forma. Ela nunca mais vai querer comer pizza. Isso é muito interessante porque eu falo, né? A maternidade, ela sobrepõe qualquer formação que eu possa ter feito. Eu presenciei isso na minha casa, assim. Chegando aqui em Curitiba, nós fomos comer pizza, porque daí não conhecia nenhum restaurante. Vamos comer pizza numa franquia, né? Que daí você conhece a franquia, né? Então tá, então fomos. E aí aconteceu da minha filha passar mal. Ela começou a rejeitar pizza. Pizza de qualquer pizzaria, pizza feita em casa. E ela ficou 1 ano para ter coragem de experimentar pizza de novo.
Então, assim, quanto tempo, né? Só que assim, eu desisti de oferecer pizza pra ela? Nós paramos de comer pizza? Paramos de ir à pizzaria? Não, ela continuou sendo exposta ao alimento, né? Nós tentamos de outras formas, né? Os mesmos ingredientes lá da pizza nós usamos em outro preparo e mostramos pra ela. Então, assim, mas foi 1 ano de trabalho, entende? Então, assim, é novamente uma introdução alimentar. Nós estávamos novamente introduzindo a pizza, que para nossa família é muito cultural, né? A família do meu marido é uma família de italianos, então eles têm muito isso, né? É muito cultural isso da pizza na nossa família. Então, assim, foi uma nova introdução alimentar a pizza para ela, entende? Então, assim, é importante que a família não desista de ofertar aquele alimento. Eu já ofertei bastante. Vai ver, o bastante foi 3 vezes. Não. E assim, foi a pizza, mas poderia ter sido arroz, né? Então, assim, a gente pode ofertar o arroz de outras formas também, com outros acompanhamentos, em forma de bolinho, né? Então, assim, ofertar, não desistir, né? A outra palavra o outro segredo e outra palavrinha mágica é o não desistir. Procurar ajuda profissional, para ofertar de outras formas, de que forma que a gente pode fazer, mas assim, não deixar de expor a criança ao alimento. E com relação ao autista, né? A gente sabe que a seletividade hoje no autismo é muito maior, né? Como que é para eles, como é a introdução para eles? Porque o meu filho é autista, tem essa, mas ainda ele consegue comer, ele não passa fome, a gente sempre faz os exames, tá tudo tranquilo, não tem a falta nutricional. Mas a gente sabe que muitos autistas têm dieta líquida, ou só pastoso, não come um grupo de alimento. Então, eu queria que você explicasse mais sobre essa questão. Quando a gente fala de autismo, né, se trata de um desenvolvimento neuroatípico, né? Sim. Quando a gente fala de um desenvolvimento neuroatípico, e nós já sabemos, né, no caso do autismo, que em muitos casos, né, até cerca de 80, 90% dos autistas, eles têm alterações sensoriais, né? Comer é altamente sensorial, Sim. né? Então, isso já me acende um alerta o porquê da seletividade alimentar em crianças autistas, né? Então, isso já me acende um alerta que eu terei que fazer uma avaliação nesse sentido, né? Uma avaliação de integração sensorial, muito provavelmente, pensando como terapeuta ocupacional, né? Também entendemos que no caso dos autistas, pode ser que a gente também tenha alteração de comportamento, pode ser que a gente também tenha uma alteração de funções executivas, que falamos aí então, né, da flexibilidade mental, né, da rigidez cognitiva. Então, assim, nunca é um fator isolado, né? Então, pode ser que tenham várias coisas aí dentro do espectro autista, por conta de termos uma assincronia no desenvolvimento que esteja levando à seletividade alimentar. E também, né, Liz, a gente não pode deixar de descartar as questões fisiológicas, né? Uma dor de dente pode levar a uma seletividade alimentar. Quem é que come com dor de dente, né? Sim. Uma experiência negativa de uma dor de garganta, de uma alteração de amígdala, uma dor de ouvido, ou até uma inaptidão oromotora também, né? Então, assim, realmente, a avaliação de seletividade alimentar, ela é muito criteriosa. Outra questão que a gente também tem que levar em conta é esse apoio familiar, né? Quando se trata do autismo, muitas famílias também trazem, né? Marília, são tantas demandas, eu tenho que levar na fono porque tem alteração de fala, né? Claro, não são todos, né? Mas nem todos vão ter tantos comprometimentos. A gente sabe dos níveis de suporte, né? Sim. Então, às vezes, a alimentação acaba ficando de lado, né? Ou é a última que eu vou resolver. Ou é a última, né? Então, assim, também. Então, assim,
tem que ser avaliado, a família precisa receber um suporte, às vezes a gente precisa mexer na rotina familiar, no ambiente familiar, né? Às vezes também uma criança que faz muitas terapias, né? Então, o acesso àquela comida mais prática, aquela que no caso é o industrializado, às vezes também, às vezes é o mais prático, é o mais rápido, né? Então, assim, cada caso é um caso. Não estou generalizando de forma alguma, cada caso é um caso e precisa ser analisado, né? Porque são todos diferentes, Todos né? diferentes. Então, tem que ser estudado cada um diferente do outro. Por mais que, vamos supor assim, a ciência tá ali, assim... Mas a gente sabe que cada indivíduo é um, não só no autismo, mas Não só no autismo, geral, né? No geral. Então, essa avaliação é importante, né? Muito importante. A avaliação não só da criança, mas também da estrutura familiar, né? Da casa, do ambiente. Aonde que essa criança come, né? Às vezes é o ambiente, né? Às vezes é aquela criança que come com aqueles pezinhos balançando e não consegue se concentrar, não consegue se manter atenta, envolvida com a comida, porque não consegue ficar sentada. Né? Que às vezes é o caso do TDAH, né? Ela não consegue permanecer sentada e aqueles pezinhos ali sem apoio já é um grande empecilho para ela permanecer sentada. Aí ela não vai comer mesmo, né? Ou às vezes eu peço vídeos, né, da hora das refeições. Eu gosto de analisar várias coisas, né? Aí tem uma televisão ligada, às vezes não é nem ali o eletrônico, às vezes não tá nem ali na mesa, mas ela tá lá no fundo, sabe? Então, às vezes, não é nem na criança algo que a gente precisa mexer. É lá no ambiente. É muita coisa, Lisa. É bem complexa a avaliação de seletividade alimentar. Sim. Marília, tem a questão do que a seletividade alimentar tem um tempo e passa ou não? Isso pode ir para a vida adulta? Como que é? Isso pode ir para a vida adulta. Se a gente puxar ali pela caixinha da memória ali, a gente tem um amigo, um conhecido, um primo aí que tem, né, as suas seletividades e ela foi passando despercebida. É aquilo que eu disse, né? Às vezes um desconforto já é um motivo para a criança não comer. Né? Às vezes tem um alimento que não é muito digestivo para uma determinada criança e aquilo vai impedi-la assim de fazer outras refeições durante o dia, ou ela não vai querer acessar de novo aquele alimento, né? Ou então, assim, bastou uma infecção de garganta, um resfriado, aí ela passou ali. Aí, aquela coisa, né? Um embala no outro, né? Um resfriado que embalou numa infecção, que embalou em outra respiratória, e aí a criança fica lá 15 dias, diminuiu o apetite, né? Então, assim, isso também precisa ser avaliado, né? Às vezes é algo transitório, mas aí passou 30 dias, o apetite não voltou, passou mais de 30 dias, não voltou. Opa, o que tá acontecendo, né? Algo tá acontecendo para essa criança não comer. Sim. Né? É algo na escola, eu falo, é algo na casinha, é algo nela, né? Alguma alteração nela. Então, precisa ser avaliado. E a questão, assim, eu acho que é importante a gente até... Eu gosto de comentar sempre com as pessoas acham que muitas vezes é frescura de quem não come, né? E uma vez o meu marido tem um cliente que falou para ele como que ele sente ao comer um alimento. Um autista adulto, né? E que tem a seletividade. E ele comparou isso com um bolo de cabelo colocar na boca. Então, quando a gente recebe essa informação, o ideal é a gente se colocar no lugar da pessoa e respeitar até da criança, porque muitas vezes a criança não consegue falar, parece que eu coloquei um bolo de cabelo. Ele não vai ter essa, mas ele vai falar que não quer. Então eu vejo assim, não, mas você tem que forçar, ou deixar com fome. O deixar com fome porque uma hora ele vai comer. Eles não comem. Eu vejo que se eu deixar o meu filho sem comer e se tiver coisa só que ele não come,
ele não come. Ele Ele não vai ficar o come. dia inteiro sem comer. Eles ficam. E isso prejudica, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de saber que realmente a criança, ou até mesmo o adulto, não tá eu não quero comer. Não, realmente, ele não consegue. E se ele tentar, muitas vezes ou vai vomitar ou não vai conseguir, né? Fazer forçado isso não é legal também. Não é legal. Os maiorzinhos, assim, que tem, né, um bom repertório verbal, eles conseguem falar pra nós, né? Por que eles não conseguem comer, né? Alguns falam, ai, parece que eu tô comendo cabelo, né? E tem uns mesmo, quando eles estão mastigando, parece mesmo que estão mastigando vidro. Ou eles tiram, assim, parece que estão tirando algo mesmo da boca. Algo que não é comida, né? E eu lembro que tinha um que falava pra mim, tem cheiro de marrom. Cheiro de marrom. O que seria marrom? O que seria o marrom, né? Então, assim, pra eles aquilo não é comida, né? Então, assim, essa alteração sensorial é muito importante. Deixar comer e forçar comer não deve, né? Não, de jeito nenhum. É uma falta de respeito, né? Tremendo com a criança. E aquilo ali, além de não ajudar, só vai prejudicar. Assim, nós vamos ter outro problema. Nós vamos ter algo além para tratar. E tem uma outra preocupação também quando a criança não come, ou ela tem uma dieta líquida, enfim. Como fica a questão da parte nutricional, vitamina, para essa criança? Então, aí, muitas vezes, essa criança, né, ela tá num estado nutricional muito debilitado, né? E aí ela vai precisar passar por uma avaliação nutricional, ou muitas vezes também ela é acompanhada por um médico, né? Muitas vezes ela precisa fazer acompanhamento de suplementação mesmo de vitaminas. Porque o que ela come não é o suficiente para o seu desenvolvimento, né? E a gente sabe que a criança precisa se alimentar porque ela tá a pleno vapor, né? Ela usa muito dos seus alimentos, né? Dos micronutrientes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento neurológico. Então, assim, é muito importante as avaliações, até porque a gente falou lá atrás da questão do ser algo individualizado, né? Esses protocolos já pronto não vai funcionar, Não. né? E muitas vezes, muitas mães, né, acabam caindo. Até a questão relacionada ao autismo, porque tem muitas coisas, e como a gente falou, tem muitas prioridades, tem muitas coisas que a família tá lidando, e aí acaba pegando um protocolo, vendo na internet, isso funciona com o filho da minha amiga, ou isso funciona com outro, e vai tentar fazer o mesmo protocolo com a criança e não funciona. Por isso que é importante, então, a avaliação individualizada, para saber qual é a necessidade daquela criança mesmo, né? E quais profissionais vão precisar acompanhar essa criança, né? Sim, muito bem, gostei muito. É uma conversa, assim, como você disse, a parte vai muito além, tem muita coisa para ser falado, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final com relação a esse assunto, né, que vai muito mais além. Eu vejo que a alimentação é algo que machuca muito, principalmente as mães, né? E desestrutura muito as famílias, né? Sim. Ela abala muito o relacionamento das famílias, o casal, né? E a hora das refeições acaba sendo um caos, né? Então, não espere que isso passe, né? E não procure por ajuda, né? Hoje em dia a gente se fala muito mais sobre isso, nós temos mais profissionais especialistas nesse assunto, né? Hoje a gente pensa em quê? Na criança e na família, né? Não só a criança, não só mexer na criança, né? Mas também ser rede de apoio para essa família. Muitas vezes essa família, ela se encontra tão debilitada, né? Que ela acaba comprando protocolos prontos mesmo, né? E essa criança, essa família, ela precisa de um olhar bem individualizado mesmo. O Instituto Ser Criança, ele tem um projeto, né?
O Instituto Ser Criança, ele tem um projeto muito bonito, né? É um projeto interdisciplinar, ele é acompanhado por mim, pela psicóloga, pela fonoaudióloga, que é a Oficina de Culinária Ser Criança. A oficina de culinária, ela vem justamente para isso, né? É uma estratégia, né, direcionada para a seletividade alimentar, porque a gente entende que quando a criança está em contato com um grande grupo, com os seus pares, né, quando ela está exposta de forma lúdica aos alimentos, ela fica mais propensa a comer, né? Então, esse projeto é muito bacana, é um projeto mensal que é feito lá no Instituto. O nosso último foi a oficina de espetinho de frutas, foi muito legal. bacana, onde eles fazem parte de todo o processo para montagem do espetinho de frutas, tem contato com todo o processo até a montagem. Então, é um projeto muito bacana, muito que enche os nossos olhos, assim. Que legal. E qual que tem rede social, o Instituto? Tem o Instituto Ser Criança, Instituto Ser Criança, né? No O Instagram, o Instituto Ser Criança, ele fica ali no Hugo Lang. É um espaço muito amplo, muito bacana, totalmente pensado na criança e na família. Tem um espaço para os pais poderem realizar suas atividades laborais enquanto esperam as crianças Legal. fazerem as terapias. E tem estacionamento, é bem bacana. Convido a todos para assistir, a conhecer o nosso instituto, que ele é pensado em vocês. Que legal. É da nossa família para a família das nossas crianças. Ah, muito bom. Isso é muito bom. Um ambiente acolhedor, né? É um ambiente acolhedor. Eu quero agradecer ao Instituto Ser Criança e também você que veio trazendo assim um conteúdo muito valioso, com certeza, para muitas famílias, né, que precisam saber mais. É importante saber a importância da avaliação, né? Então, eu quero agradecer esse tempo que você veio aqui e dedicou à nossa entrevista. Obrigada, Liz. É um prazer, né? Não há nada que me dê mais alegria do que levar informação, né? A gente sabe que nem todas as famílias têm acesso a grandes centros, né? E também não conseguem fazer todas as terapias, enfim, por inúmeros motivos, mas as mães, né? Eu sou fã das mães, né? Então, eu suspeita. As mães buscam muitas informações, né? E eu vejo mães fazendo papéis, assim, verdadeiros milagres com informações, né? Sim. Então, quanto a gente puder levar de informações para essas mães, né? E eu tô sempre disposta e aberta a trocar informações. Eu gosto de fazer isso, né? De conversar com as mães. Eu sempre acho que eu tô ensinando, mas na verdade eu tô sempre aprendendo muito mais do que ensinando nas trocas, né? Elas que me procuram em busca de conhecimento, mas mal sabem elas que eu tô aprendendo muito mais, né? Então eu gosto muito de fazer isso, é um prazer para mim fazer isso. E me dá muita alegria quando eu vejo assim que aquela mãe fez e deu certo, legal. e tá legal, Sim. e o filho tá indo desenvolvendo, embora, tá sabe? indo. Aham. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. E eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento. Já deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber o nosso conteúdo em primeira mão. Tchau e até a próxima!